pergunta, tá? Tá, eu deixei também aberto aqui. Tá, isso. Aí se você tiver alguma pergunta também, tá? Provavelmente a gente vai entrar aqui no ao vivo. Deixa eu ver se já estamos. Já estamos ao vivo. Gente, sejam bem-vindos. A Thalita está entrando também. Sejam bem-vindos à nossa live surpresa aqui com a Liz. Essa live onde a gente pôde programar isso e programar para estar junto. Eu achei muito legal, que foi algo repentino. Do nada, eu ouvi sobre a Liz em algum lugar, comecei a seguir ela, gostei dos conteúdos, aí ela conversou comigo, a gente trocou uma ideia e a gente já, de cara, marcamos aqui de combinar essa live. Espero que vocês gostem, pessoal que vai assistir até a gravação aí depois, tem bastante gente que assiste depois. Espero que vocês curtam. O tema de hoje é basicamente como se tornar missionário, né? Eu sei que é uma pergunta talvez um pouco estranha, porque se você já entendeu nosso papel como cristão, ninguém se torna missionário. A gente é missionário só pelo fato de ser cristão. Mas o que a gente quer tratar um pouquinho é sobre os missionários que de fato, dedicam integralmente o tempo deles para projetos sociais, projetos missionários, projetos que vão impactar outras pessoas, seja onde você está ou onde você vai ser levado, né? Então, o cristão, ele é missionário, mas a gente quer falar um pouquinho para você que às vezes tem esse desejo, né? Você já pensou sobre isso? E, bom, para quem não me conhece, talvez veio através da Liz, eu sou o Felipe Tencourt, eu tenho produzido alguns trabalhos e ajudado alguns missionários em algumas lives que acontecem toda a última quarta-feira do mês, às 19 horas, no horário de Brasília. Então, semana que vem tem uma live. E eu, já sem perder muito tempo, eu quero aproveitar o nosso tempo junto com a Liz aqui, que eu ouvi falar muito bem dela, não a conheci agora pela primeira vez, a gente trocou uma ideia antes. E, Liz, eu queria que você ficasse muito à vontade, te agradecer por aceitar esse convite de coração aberto. E eu queria que você se apresentasse para a gente conhecer um pouco mais, saber da sua história e também conhecer um pouquinho do seu trabalho. E aí depois a gente troca uma ideia sobre esse tema, e quem tiver perguntas, que tem uma galera entrando no YouTube aí, vai deixando sua pergunta. Quem está aqui no Zoom também, o Michel, a Thalita também, pode perguntar para a gente ficar nesse tema e aproveitar o tempo da Liz aqui com a gente, tá bom? Então, Liz, fica à vontade, e aí, me fala um pouquinho sobre você. Quem é você? Quem é a Liz? Da onde você está falando? Por que você está falando? Onde você está falando? É muito importante. Beleza. É sempre engraçado fazer essas apresentações e eu tô feliz de ver a Thalita aqui, porque a Thalita já sabe tudo de cor, já sabe Ah, direitinho. Mas eu vou me apresentar para quem não conhece ainda. Meu nome é Liz Herman, como vocês podem estar vendo aqui, né, no nomezinho no Zoom. Mas esse nome aí é um nome que eu ganhei de presente do meu marido. Não, assim, normalmente quem me conhece do Brasil conhece como Liz Mota. E eu sou missionária há 8 anos, sou missionária de carreira junto com meu esposo. A gente é missionário de autossustento, que é uma modalidade ainda não muito explorada, né, por missionários brasileiros, que é o missionário que não só trabalha para se manter, mas que é um missionário no que a gente chama no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, né? Isso aqui já é uma coisa que é bem interessante o pessoal conhecer sobre essa modalidade. Muita gente fala que o missionário de autossustento é simplesmente isso, né? Ele se sustenta por si mesmo. Mas na verdade a gente também se sustenta pela graça de Deus, porque pode perder o trabalho a qualquer momento, né? A questão não é essa, a questão do que a gente chama em português de autossustento é o que eu gosto mais o nome em inglês, que é o tent maker, né, o fazedor de tendas, que é seguindo aquele exemplo de Paulo, no caso de você estar inserido por meio da sua atuação no mercado de trabalho, né, ali no mercado mesmo, como era o caso de Paulo. E é isso que a gente faz. Eu sou consultora para projetos sociais e organizações em geral para as áreas de educação e desenvolvimento social, e meu esposo é engenheiro de software, e a gente, cada um, né, trabalhando aí na sua área, é assim que a gente se mantém na missão. E eu estou na Alemanha, estou falando aqui da Alemanha, que é o país onde eu e ele temos atuado nos últimos 5 anos, justamente, né, como missionários de carreira na modalidade de autossustento. E esse é o resumo da obra. Essa é aquela versão condensada, né? Porque a gente sabe que missionário sempre tem 10 milhões de coisas que pode falar, mas essa é a versão, tipo, biografia de palestra, sabe? aquela versão resumida mesmo, né? Revista atualizada, exato. Porque a gente começa a se perguntar, né? Como que você foi parar na Alemanha? Como que você conheceu seu marido? O que que você está fazendo aí? Um monte de coisa, né, que a gente tem para Uhum. falar. Legal. E, Liz, fala um pouquinho da sua história aí com a área de missões. Se você teve alguma experiência, né? Assim, conta mesmo a sua história. Um dia você acordou e falou, missionária.
ou estava num culto, ou simplesmente foi algo natural que foi acontecendo a partir das suas decisões, que às vezes acontece. Fala um pouquinho dessa linha aí, pode ser de uma forma resumida também, se você quiser, é só para a gente entender um pouquinho de como você chegou onde você está. Tem que ser uma forma resumida mesmo, porque eu acho que todo missionário tem aquelas histórias super longas, né? Assim, que tudo vai se encadeando e tal. É Exato. meio a natureza do processo, né? No meu caso, para ser bem sincero, eu queria poder dizer que eu tenho aquelas histórias lindas, assim, de que desde pequenininha, sei lá, alguém me consagrou, ou sei lá o quê. Mas a verdade é que na minha Recebeu igreja, aquela profecia através do seu pai e da sua ou mãe. isso, exatamente, isso seria lindo, mas não tem nada disso, na verdade. Porque, na verdade, na minha igreja não era comum falar sobre isso. Eu sempre tive como referência na questão de missão local. Então, meu avô sempre foi muito ativo na pregação do evangelho, plantou diversas igrejas na região do Rio. Meu tio, e aí, né, meu avô por parte de mãe, aí tem o meu tio também por parte de pai, que pregava assim, sabe, em Minas inteira e também plantio de igreja e tudo mais. Então, minha referência de missão era isso. Então, o que aconteceu? A minha infância toda era simplesmente eu tentando ser muito ativa na minha igreja, sabe? Tentando ser muito, sei lá, eu só aprendi essa palavra depois, né, quando já tinha me tornado missionária, mas ser muito intencional em tudo que eu fazia. E aí foi justamente nesse processo que lá com meus já 19 anos eu ouvi falar pela primeira vez sobre voluntariado dentro do contexto cristão, entendeu? No caso da minha igreja. Eu já tinha me voluntariado, né, desde pequenininha, comecei essa coisa de voluntariado com 11 anos, só que com missão eu ainda não sabia muito sobre tudo isso. E aí foi só com 24, todo esse processo eu querendo, sabe, ser o mais, uma luz para Jesus, entendeu? Mas eu ainda não tinha ideia de como é que era essa questão, principalmente de missão além-mar. E aí foi só com 24 anos, quando eu já estava formando na faculdade, que eu tive contato com um projeto que acontecia em Nova York, um projeto missionário, e no caso passei pelo processo seletivo e tudo mais, fui escolhida e fui para lá. E aí isso foi em 2013, quando cheguei lá no primeiro dia, quando eu entro no carro que estava levando a gente já para uma programação, me aparece, né, o rapazinho bonitinho lá da Alemanha no mesmo participando do mesmo projeto. E aí, pronto, já começamos a conversar imediatamente e foi dali já a amizade que rendeu em namoro, depois o projeto que rendeu em casamento e que estamos aqui 8 anos juntos já para contar a história. Então é nessa vibe aí a história. Esse é o resumo da ópera, essa é a versão condensada. Já fica uma dica aí para quem é solteiro, solteira, né? Eu super Projeto concordo. missionário, e inclusive eu conheci a minha esposa também no nosso seminário, né? Seminário Olha que a gente só, fez. Então, só projeto bênção. missionário e seminário são locais aí de casamento. Então, a galera fica ligada aí. Exatamente. Legal, muito bom. Ó, a galera que está aqui com a gente no Zoom, eles não estão aparecendo para quem está no YouTube, Uhum. porque só aparece quando a pessoa mostra a câmera, né? Mas tem uma galera aí de peso de Moçambique. Ó, o Michel, Thalita, a Alexandra de Moçambique, só a Camila que não. Que legal. E aí eu já quero pedir também, abrir um parênteses aqui, antes da gente entrar no nosso tema, que o pessoal que está assistindo no YouTube quiser compartilhar, principalmente com aquelas pessoas que você sabe que tem esse desejo, tem buscado, né? E às vezes não sabe qual é o caminho das pedras aí para talvez ser um missionário integral, compartilha com essa pessoa, clica no botão embaixo, compartilhar, vai lá no WhatsApp, seleciona uma pessoa só e compartilha com ela para ela estar aqui com a gente ouvindo o que a Liz tem para dizer, que eu acho que vai ser muito bom para a vida dela, de verdade. E Liz, vamos lá. Legal saber a sua história, né? Onde você está hoje, onde Deus te levou. E existem várias perguntas dentro dessa pergunta de como se tornar missionário, né? Como eu falei, todos nós somos missionários, mas a gente está falando aqui da pessoa que, de fato, vive integralmente dentro de um projeto, ou vive integralmente para alguma missão, né? Eu gostei muito que você falou aí sobre o fazedor de tendas, e vamos supor que eu sou uma pessoa, que eu estou na igreja, né? E eu começo a me despertar de alguma forma para esse mundo missionário, e eu começo a pensar que eu quero me dedicar integralmente para isso. Como que eu sei, talvez seja uma pergunta um pouco difícil, mas como que eu sei que eu tenho, abre aspas, o chamado para me tornar missionário integral em algum lugar? Existe alguma coisa? Existe alguns pontos ali onde você fala, talvez Deus esteja te chamando, Deus esteja te convidando, ou simplesmente é uma decisão que a pessoa tem ali? Uhum. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque, na verdade, tem diferentes visões em relação a isso, né? Dependendo do teórico, do missiólogo que você vai estudar, a visão vai ser diferente.
eu compartilho da visão de que todos nós somos chamados para a pregação do evangelho. Existem, sim, algumas denominações e alguns teólogos que vão falar que não, que são chamados específico. O complicado, para ser bem sincero, é que a gente não consegue encontrar um embasamento bíblico para que o missionário seja uma coisa separada. Primeiro, porque não existe esse termo na Bíblia, né? E segundo, porque o missionário nada mais é do que uma testemunha, e biblicamente todo cristão deveria ser um seguidor de Jesus, que vai fazer dele uma testemunha. Então, enfim, né? Ó, já estou até batendo aqui no microfone de empolgação. Então, assim, é complicado a gente falar que missionário é uma coisa só para alguns. Por outro lado, eu sou um pouco Caxias também na questão de que não basta ser cristão e aí automaticamente a gente é missionário, porque hoje em dia a gente tem o que é chamado de professo cristão, né? A pessoa que se diz cristão, mas ele é tipo sei lá, um ser humano normal disfarçado de seguidor de Cristo, né? Mas ele, na verdade, por não ter entendido o que é o cristianismo, muita gente hoje se contenta em só ficar esquentando o banco, né? Sentar na igreja todo final de semana e sentir que isso é suficiente para ter o cartãozinho lá, o passe que vai entrar, sei lá, no céu, né? Então, esse é o complicadinho da história, né? De que a gente começa a colocar categorias porque a gente criou a categoria de cristão empacado, que fica só sentado na igreja, aí a gente cria, por contraste, uma outra categoria que é o cristão engajado, que vai, então, para outro local, né? Então, se a gente sair dessa visão, né, dessa dicotomia totalmente falsa e antibíblica, aí a gente entra na questão de, olha, todo cristão, toda pessoa que se converte, né, verdadeiramente, vai ser uma testemunha, aí a pergunta só fica, vai ser todo mundo enviado além mar, ou todo mundo vai ficar em casa, ou a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio onde vai ter testemunhas que vão ficar no país de origem e testemunhas que vão, né, para o campo missionário além mar. E aí, de novo, como eu falei, não dá para botar, né, como você mesmo disse, não dá para colocar uma coisa certeira assim, olha, quando você tem isso aqui na sua vida, você sabe que você foi chamado para ser missionário além mar. Mas eu diria que tem algumas coisas assim que vale a pena você observar. Então, a primeira coisa é se realmente Deus tem colocado no seu coração esse desejo. A segunda coisa, que mesmo que ele não tenha colocado, né, no seu coração o desejo ainda, é importante observar que tipos de talentos ele te deu. Você é uma pessoa totalmente flexível e que se adapta muito bem a novas realidades, a novas conjunturas, a novas situações. Isso já é uma característica muito forte de um missionário transcultural. Outra coisa é, se você fala outro idioma, colega, por favor. Tipo, é isso que a gente mais precisa no campo missionário. Então, me dá pena que muitos cristãos estão esperando sei lá, uma explosão cósmica para poder sentir que é um sinal de Deus de que eles têm que ir, quando, na verdade, o chamado já está lá na Bíblia, né? Em vários versículos, não só em Mateus 28. Alguns até vão falar, a gente não precisa de um chamado, porque a gente já tem uma ordem, né? A ordem de pregar o evangelho já seria o suficiente, né? Mas, mal ou bem, como eu falei, eu acredito muito que todos nós somos chamados a sermos testemunhas, né? Porque não tem na Bíblia assim, alguns vão ser luz e sal, outros podem ficar só assistindo programação de igreja, né? Então, tudo isso para mim fica muito claro que todos nós podemos, né, nos envolver, se essa é a nossa escolha, se a gente escolhe permitir, né, que Deus nos use, mas claro que não necessariamente vai todo mundo para a missão além mar. Mas, claro, que eu tenho que ser a primeira a falar que não cai também naquela história de que todo mundo vai te falar de para que você vai lá para fora pregar? Se tem tanta gente no Brasil que não conhece, colega. Mas também tem muito cristão no Brasil para pregar, entendeu? Então, se você tem dom, você fala outros idiomas, né? Você tem habilidades que são úteis no campo missionário e, acima de tudo, você sente sabe, um desejo ardendo no seu coração, eu diria, não espera mais por sonho, visão ou anjo aparecendo, não, colega, que você já deve estar em desobediência do chamado de Deus para você. Muito bom, muito bom. Legal demais. E vamos supor que eu sou essa pessoa que entendeu, né? Tive essa visão, mas eu começo a perceber que no meu coração existe aquela vontade, e eu não digo nem. Deus não falou nada comigo, eu só começo a. Sabe, e eu imagino que muita gente já passou por isso. Você começa a ver vídeos de projetos em outros locais, outros países, aí seu coração começa a ficar emocionado com aquilo, você começa a se envolver emocionalmente, e você começa a pensar: será que eu posso ir? Será que eu devo fazer? Se eu encontro alguém assim na minha igreja, um jovem, um adolescente, até um adulto, talvez até mais velho, e eu percebo que existe esse desejo no coração dessa pessoa de
é testar. Eu vou fazer um teste, eu vou fazer uma viagem a curto prazo, depois vou mais longo, e depois, de fato, eu vou largar tudo e vou talvez para algum país ou alguma cultura, até mesmo dentro do Brasil, mas que seja transcultural, por exemplo, indígena, na Amazônia. Qual que seriam os primeiros passos dessa pessoa que está começando a sentir esse desejo, que você acha que seria interessante para ela trilhar nesse começo? Assim? O que você acha que a pessoa tem que fazer? Legal. Esse é um ótimo ponto, porque, na verdade, vai variar de pessoa para pessoa, no sentido não de personalidade, não sei o quê, varia, claro, nisso, mas é na questão de idade também. Isso é uma coisa que traz essa nuance que aí muita gente acaba ficando meio perdido. Não tem uma resposta ou um tamanho único, né, que vai dar certo para todo mundo, mas dependendo, né, do estágio que você está na vida e qual é a sua idade, isso vai realmente variar. Do que eu estou falando, né? Só para o pessoal entender aqui. Até você vai encontrar pessoal que já está aqui no YouTube. Eu vi que aqui Famílias em Missões, né, comentou que me conheceu recentemente aqui no YouTube. Se você procurar Liz Motta, Lizmotta, você vai encontrar alguns vídeos meus exatamente explicando diferentes conjunturas. E tem um vídeo que fala, tenta procurar depois tipos de missão, e aí tem alguma coisa entre parênteses, não sei o que lá, de idade. É um vídeo já mais antigo, acho que eu fiz ele há 2, 3 anos atrás, quando a gente estava nas Filipinas, morando lá, eu e meu esposo. Mas tem um vídeo que eu explico isso passo a passo, quais são, né, as diferentes possibilidades para cada idade. O que o Felipe acabou de falar é extremamente importante, de que a gente testa as águas mesmo, entendeu? Isso é muito normal, até porque as chances de você já de cara cair num projeto que tem tudo a ver com você, numa cultura que, sabe, realmente encaixa bem contigo, ou até mesmo numa circunstância religiosa onde você vai saber transmitir, né, ser uma testemunha da forma mais eficaz, pode não acontecer de primeira. Então é muito importante essa questão de testar. Só que a gente tem que ser realista. Missão é caro. Você não vai poder também ficar testando demais, porque é simplesmente caro, entendeu? Ó, aqui ó, o Felipe achou, tipos de missão para cada idade e guia de modalidades. Então é o seguinte, para você entender, seria muito legal se fosse baratinho para você ir para o campo missionário e você pudesse testar vários. Mas a gente está falando aqui de mission trip, né, viagem missionária, que é algo que a gente considera anterior às modalidades, né, aos tempos de serviço. Uma viagem missionária de 15, 20, 30 dias pode chegar a custar 8, 10 mil reais, principalmente, né, indo para o exterior. Então, quem tem 8, 10 mil reais para ficar testando a cada férias um local diferente, entendeu? Então, é importante você entender que isso é um caminho, mas normalmente não é o caminho para a pessoa novinha, por exemplo, né? Que não está ali nem com dinheiro para o lanche do dia seguinte. E claro, você pode arrecadar, mas só entenda também que se você ficar fazendo isso demais, até as pessoas com quem você está arrecadando vão ficar meio, qual é? Eu estou pagando férias para esse menino, entendeu? Cada férias ele está num lugar diferente e eu que estou arcando com isso. Então, é muito importante que você também peça discernimento de Deus em relação a algumas coisas para que você possa minimizar esse testa, testa, testa. Senão fica que nem aquele povo que namora com um monte de gente e fala, eu tô testando, porque eu quero casar direito. Tipo, você tá dando tiro no pé, você vai casar pior desse jeito, né? Porque começa a ficar tudo... Enfim, né? Não vamos entrar na questão de namoro aqui, que não é o tópico, né? É só para entender que existe um limite também para isso, para esse testa, testa, testa. Então, o que eu recomendaria? Se você é bem novinho e está sem dinheiro para nada, entendeu? Eu não recomendaria você começar com uma mission trip cara, porque você depois vai dar tiro no pé para levantar agora uma próxima, né, um recurso para uma próxima coisa. Então, se você é novinho e já quer fazer um compromisso, eu recomendaria que você fizesse algo na sua igreja ou próximo da tua cidade, que aí os custos são bem menores, e aí depois já vai realmente para o campo missionário, se possível, para ter uma experiência de um ano. Em outras culturas, em outros países, isso é totalmente normal. É muito comum, por exemplo, que europeus tirem o ano entre escola e faculdade para fazer o que eles chamam de gap year, né? Esse ano ali intermediário. E muitos fazem isso, fazem missão por um ano. No Brasil, isso ainda não é muito comum, até porque a gente tem essa doideira de que tem que sair da escola e já entrar na faculdade, porque a gente está perdendo tempo, não sei o quê. Mas eu acho que é uma experiência muito válida e que já te dá uma visão mais clara de como você vai se sentir estando no campo missionário. Para pessoas mais velhas e mais estabelecidas, financeiramente falando, aí ao contrário, vale a pena você fazer uma mission trip para ter um primeiro contato antes de realmente jogar tudo para o ar e ir, entendeu? Principalmente porque pessoas mais velhas têm todo o potencial de ser missionários como eu e o Lucas.
por meio do seu trabalho. Mas aí você não vai do nada, entendeu? Aplicar para o trabalho para um país que você nunca foi e ir pela primeira vez como missionário já nessa conjuntura. Normalmente, a gente começa com experiências, né, pontuais e depois toma esse passo. Então, vamos supor que você está com seus 35, já é um profissional estabelecido no mercado. O que eu recomendaria para você? Começa a pedir, né, sabedoria de Deus em relação aonde ele gostaria que você trabalhasse, ou que tipo, né, de grupo de pessoa, ou até mesmo que tipo de religião, vai para uma mission trip, uma viagem missionária, né, curtinha, para algum desses locais, e aí, voltando, você pode ter uma ideia mais clara se aquilo ali é um espaço, né, uma realidade para você ou não, e aí você pode começar a aplicar para trabalhos lá, enfim, uma série de coisas. Aí a gente já está entrando na questão, né, de missionário tent maker, o missionário fazedor de tendas. E se você é aposentado, que também é outra modalidade muito legal de serviço, você pode, eu não acho que é o caso de ninguém aqui, mas para você contar para os seus avós ou para os seus pais, é uma outra modalidade de serviço muito legal, e aí a forma seria também, ou né, uma mission trip, mas aí você não vai, como eu falei no outro caso da pessoa de 35, né, o profissional já estabelecido, você pode ir realmente como voluntário numa organização, porque você já está mais tranquilo financeiramente falando, né? Então você pode simplesmente se oferecer como voluntário, e aí normalmente dá certo sim a pessoa já ir de vez para ficar um ano, uma pessoa aposentada. E aí, se você se identificou com o local e tá, sabe, tudo encaminhado, você pode ficar por 5 anos, né, no mesmo local. O que a gente mais precisa hoje em dia são missionários de longo prazo, né? Então, toda essa conjuntura que eu falei é sempre pensando que depois desses passos você fica muito tempo no local, né? Que é o que faz a diferença para a pregação mais, sabe assim, trabalhada e bem estruturada, né? Não aquela coisa de bate e volta. Legal, legal. Eu ia te perguntar e você já respondeu, né? Porque existe uma objeção muito grande dos missionários que é sobre achar que eu sou muito velho, né? As Ah, sim. pessoas, não, mas eu já tenho filho, às vezes já tenho até neto, mas não, isso não é para mim mais. E às vezes a pessoa ainda tem aquele desejo, né? Eu sempre conto a experiência que eu conheci no casal, dois aposentados do Sul, eu não lembro direito se era de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, acho que era do Rio Grande do Sul, eles estavam cuidando de 7 meninos lá no Nepal, e eles se aposentaram, depois da aposentadoria que eles foram para lá, e eles são bem velhinhos, e eles vivem da aposentadoria deles, e estão lá fazendo missões. E É. eu achei incrível isso, incrível, porque quebrou inclusive uma objeção minha, né, que eu tinha Aham. sobre isso. Na Então, verdade, Felipe, dá para quebrar a objeção de todos os casos. Porque tem aham, caso para provar que todo mundo pode estar no campo missionário. A única pessoa que não dá para ir para o campo missionário sozinho é um menor de idade. Passou da maioria, sabe? Entrou na maioridade, pronto, tá resolvido o problema. Seus problemas se acabaram-se. Porque, na verdade, se você olhar, assim, maior empecilho que eu escuto, é porque, eu, sabe, já estou bem estabelecido na minha profissão, o uhum. trabalho, não sei o quê, e tenho filho gigante. Todo mundo fica botando esse obstáculo, né? É que eu tenho filho, eu vou esperar meus filhos crescerem. É só ler qualquer história missionária do movimento moderno, vai ver que todo mundo foi com filho, entendeu? Uhum. Hoje mesmo, hoje saiu um episódio do podcast. O pessoal que gosta de ouvir podcast procura Papo Missionário em qualquer plataforma e procura o episódio 130 sobre o Don Richardson. E aí eu estava comentando justamente isso nesse episódio, de que é uma falácia isso, de que eu vou esperar meus filhos crescerem. O Don Richardson foi com um bebezinho de 7 meses, entendeu? E tem inúmeros, você pode me falar qualquer idade que tem seus filhos, eu vou te falar algum missionário que foi com um filho nessa idade, entendeu? Então, desculpa, a gente não tem. Legitimamente, a gente não tem. Todas as faixas etárias, todas as conjunturas, solteiro, casado, divorciado, enfim, viúvo, aposentado, em pleno vigor, sabe? Tá aí topzera na profissão. Todo mundo pode ir para a missão. É só a gente estar disposto, né? Legal, isso é bem verdade, porque toda vez que a gente encontra missionários e missionários com filhos, missionários de todas as idades, eles chegam para a gente e falam, não, foi desafiador em alguns aspectos, mas deu para ir, entendeu? Então, tem muito essa coisa de botar essa barreira, né, de botar esses empecilhos, mas aí, vamos supor que eu já vamos realmente para a parte bem básica, assim, né? Eu sei que cada local que o missionário tem que ir, existem
determinados aspectos que ele tem que fazer para ir para aquele local. Dependendo se você é fora do país, você, obviamente, tem que ter, no mínimo, um passaporte e tal. Dentro de você, dentro do que você vê, dentro dos missionários que você trabalha, qual que seriam as características que você sabe, pensa assim, olha, cada lugar tem algo específico, mas essas aqui são fundamentais, essas aqui são básicas. Todo missionário tem que ter pelo menos essas aqui, ou pelo menos ver esses documentos, falando uma coisa mais prática, né? Mas fala um pouquinho mais da característica. Existe alguma coisa que é comum a todos, assim, dos missionários? Na verdade, eu tenho até uma lista, eu acho que já passou da hora de eu compilar isso num modelo assim, sabe, para impressão, que é uma lista que eu sempre compartilho numa aula que eu dou de logística missionária, então eu não vou poder listar aqui, até porque minha cabeça não lembra de todos eles, são 3 slides, sabe, com as listas de coisas. Então tem muita coisa para o pessoal. Por exemplo, a Thalita da comunidade, né, da comunidade missionária, e aí ela sabe, e eu falo disso o tempo todo, e tem essa aula lá justamente na comunidade. Mas é assim, existem milhões de coisas, para ser bem sincera, que o missionário tem que preparar antes de ir. Então, eu não vou tentar listar todas elas, mas eu vou listar aqui algumas habilidades que é muito importante que o missionário tenha ou desenvolva antes de ir, e vou citar algumas coisas rápidas, como você falou, de documentação e tudo mais. Então, em questão de habilidades e preparo, é muito importante, primeiro, não caia a gente nesse erro de pensar assim, Jesus quer os disponíveis, eu simplesmente vou me botar, sabe, à disposição e vou. O que a gente esquece é que ele pegou, sim, os disponíveis, mas ele ficou com eles 3 anos e meio antes de enviar eles, entendeu, para a missão Além Mar. Liz, mas eles foram ali para, sabe, lembra daquela história? Não leva capa, não leva não sei o quê, coleguinha. Ele tava falando ali da Judéia mesmo. Nem vem, que eu sou super, sabe, apoiadora de vai para a cidade ao lado, vai para o estado ao lado, faz, acontece. Mas se você quer missão transcultural mesmo, é preciso preparo. Então, por favor, busque preparo se você quer levar a missão a sério e ir realmente, né, com dedicação e compromisso de mais tempo. A outra coisa, claro, é que você cheque bem como é que está a sua motivação para ir. Então, uma coisa que a gente não pensa muitas vezes é por que a gente está indo. Então, é muito importante você fazer aquela análise, sabe, nua e crua de por que eu estou inventando moda de ir para o campo missionário. Aí você tem que prestar atenção. Surgiu falas do tipo, porque minha vida espiritual não está muito boa, eu quero ir para a missão para me conectar melhor com Deus. Cuidado, não tem soldado que fala, eu não sei, sabe, combater direito, eu vou lá para a linha de frente para ver se eu aprendo a combater. Não faz sentido, a pessoa vai ser fuzilada e vai morrer na hora. O que a gente não para pensar é que missionário é o cristão que vai para a linha de frente da batalha espiritual. Então não tem essa de eu vou para melhorar a minha vida espiritual, entendeu? Você vai ser fuzilado e vai ser péssimo, entendeu? Então cuide, não estou falando que ninguém tem que estar em estado de quase sendo transladado, não, tá, gente? Né? Estilo, sei lá, Enoque, mas eu tô falando assim, é importante que você esteja com a sua vida espiritual em dia. É porque eu não tô bem com o meu cônjuge. Outra coisa que eu escuto muito, minha esposa, meu esposo, que seja, a gente não tá bem e tal, mas eu acho que se a gente tiver dedicado 100% ao trabalho de Deus, a gente vai melhorar. Também, não caia nisso. E aquelas frases típicas, né? Eu quero viver uma grande aventura. Por favor, não me procure. Se você quer uma aventura, nem me procura, porque eu não vou ter como te ajudar. A outra coisa, que é outra frase muito perigosa, eu quero fazer a diferença. Isso normalmente vem atrelado com o que a gente chama de síndrome de Salvador, né? Essa mentalidade de eu vou para lá para mudar o mundo e para fazer acontecer, que normalmente vem com uma cabeça muito imperialista, colonizadora e totalmente eu vou salvar, né, a galerinha ali. E aí entra num monte de erro. Então, é muito importante você realmente checar sua motivação, porque até motivações muito bonitinhas, como eu falei, né? Eu quero fazer o bem, eu quero ajudar, eu quero fazer a diferença, eu quero levar Cristo para quem não conhece. Lembra que você não é nenhum super-herói que consegue botar Cristo numa caixinha e levar, entendeu? Cristo já está lá. Tá vendo como até motivações bonitinhas, elas podem ser sabe, uma armadilha para você? Então, checa muito bem. Então, né, resumindo aqui o que eu falei em questão de motivação, habilidades, né? É muito importante que você leve essas coisas em consideração, porque elas estão na base de como que seu ministério vai se desenvolver. E, infelizmente, a gente vê muitos missionários que vão com essa base não esclarecida e aí vão gerando um ministério adoecido, né, enfermo, por anos e anos e anos e anos.
Até eu estava tendo uma conversa muito legal outro dia com o Carlinhos Senegal, que é um missionário, né, no Senegal, que é brasileiro, mas todo mundo chama ele de Carlinhos Senegal, falando justamente sobre isso, algumas coisas que a gente precisa estar atento, né? Algumas frases, algumas coisas que são muito perigosas. Aí vamos falar então de questões que você precisa ter como habilidades, né? É muito importante que você tenha flexibilidade, como eu falei antes, né, de que é uma característica muito forte do missionário. Então começa a se testar em casa mesmo, sabe? Faz que nem Hudson Taylor, né, um dos grandes pais aí da missão transcultural, que antes de ir para a China já se livrou da cama e começou a dormir no chão já em preparo para o campo missionário, mudou a alimentação dele. Até eu recomendo muito, gente, esse livro. O livro se chama O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. É o meu livro favorito. Você encontra ele na internet, né, com esse nome, O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, porque ele não está sendo mais publicado no Brasil, infelizmente. Então você encontra, se não encontrar, depois me fala que eu te passo o link. Mas enfim, leia sobre esses missionários e faça como eles, sabe? Já começa a se testar, começa a sentir quão flexível você é, até para aumentar a sua flexibilidade antes de ir. A outra coisa, claro, o aprendizado de idioma, né? É muito importante que você já comece a se expor a novos idiomas antes de ir para o campo missionário. Ah, Liz, mas eu vou para Moçambique, para justamente ser missionário com todos os missionários que estão ali. Coleguinha, português é a língua oficial, porque o pessoal foi colonizado por Portugal, né? Mas não quer dizer que não vai ter dialetos, entendeu? Então, aprendizado de idiomas é para todo mundo. Não importa se você está indo para Goa, que é o único cantinho lá, né, na Índia que fala português. Não importa, você vai ter contato com dialetos. E o missionário tem que ter sabe, essa facilidade, esse interesse por outros idiomas. Então, larga essa encrenca que você tem com o inglês, entendeu? Mas eu não consegui aprender na escola, né? Larga disso e começa a aprender outros idiomas, né? Principalmente, se possível, o inglês, porque é o que abre, né, portas para o mundo todo. Mas não se esqueça, francês também é super importante no contexto de missão, principalmente para a África subsaariana. Então, enfim, mantém, né, e norte da África também, que é outro desafio missionário gigantesco. Então, mantém isso na cabeça. São habilidades extremamente importantes. E, se já não bastasse, né, tem toda a questão de documentação, como o Felipe falou, mas aí são casos muito específicos. Eu só vou te pedir para ficar de olho em questões de visto. Sempre tenha seu passaporte em dia, né? O passaporte tem que estar válido para o período que você vai ficar, e pelo menos 6 meses, ou seja, se você vai ficar 1 ano no campo missionário, tenha o seu passaporte válido para pelo menos 1 ano e 6 meses. Visto, tome muito cuidado com ficar renovando o visto de turista um atrás do outro, que uma hora isso pode te colocar em problema, né? Ou até mesmo você não poder mais renovar e ter que sair do país. Então, procure vistos que, tá bom, pode ser um pouquinho mais trabalhoso, mas que você tenha realmente uma forma legal e estável de ficar no país. E, por último, tenha sempre a sua vida financeira em dia e, de preferência, tenha fundo de emergência. Mas, enfim, vocês viram, né, gente? Faz uma pergunta, eu falo por 20 minutos. Então, cuidado aí, Felipe, com as perguntas. Mas esse é o resumo da ópera. Que legal, não, foi excelente, eu achei excelente, de verdade. Esse lance da questão financeira, inclusive, é um tema que eu tô querendo encontrar pessoas que saibam, né, trabalhar isso de uma forma contextualizada para missionários, porque eu acho que é algo super, super importante. Nossa, é fundamental, é demais, assim. Né? Infelizmente, como brasileiros, né, até por causa da nossa cultura e da nossa educação, a gente não é muito assim, educado nessa área, né? E aí eu acho que para missionário se torna ainda mais desafiador, porque você depende de mantenedor, às vezes não é a mesma coisa que entra todo mês, então tem alguém que fale sobre isso, então se alguém conhecer, por favor, se você ali sabe sobre isso, vamos combinar outros temas sobre isso para a gente conversar. Com certeza. A Thalita já sabe, eu falo pelos cotovelos disso, porque isso é uma coisa muito séria e que, infelizmente, Felipe, é super comum entre missionários brasileiros não terem esse preparo. Uhum. Então, tem até um livro muito bom que eu posso recomendar também para quem é missionário de carreira, se chama Perspectivas do Cuidado Missionário, que é uma coletânea de vários artigos, e tem um artigo sobre finanças, onde o autor fala abertamente, ele fala, esse é o maior problema de missionários brasileiros, é essa questão financeira não estruturada. A maioria dos missionários nunca nem ouviu falar de fundo de emergência no Brasil, entendeu? Isso é seríssimo. Então, é muito importante que a gente conscientize cada vez mais os brasileiros em relação a esses cuidados financeiros, sem dúvida. Então, ó, pode marcar. Nossa, que legal, que legal.
Bom, aí, vamos supor, né, que eu sou essa pessoa que vai ser um missionário de carreira, né? Já estou tomando todas essas medidas, e inclusive isso que você falou é muito interessante, porque é muito comum, eu já ouvi isso, conheço outras pessoas que já ouviram isso, que a pessoa chega e fala, eu tenho um chamado, né, de missionário para tal lugar, e a gente começa a fazer perguntas sobre o local, aí a pessoa, normalmente, ela não está se preparando, ou não sabe nada sobre o local, é só mesmo uma paixão que ela Uma tem, às vezes paixão. até algo envolvido com a emoção de ter participado de um culto ou de uma conferência missionária, Aham. mas não existe essa preocupação em relação ao local que ela está indo, até da questão da língua, da cultura, né? Uhum. E eu vi que você tem vários posts no Instagram, inclusive, pessoal que não segue a Liz, vai lá, porque tem vários posts bacanas. E eu vi um aqui que me chamou a atenção, que são erros comuns de missionários, que você Nossa, nem colocou, lembro mais desse. Mas vai lá. né? Tinham 3 pontos para você lembrar: fazer tudo um pouco, esquecer o foco principal e falta de planejamento. Uhum. Qual que é o principal erro que você vê dos iniciantes a missionários de carreira, tá? Vamos focar nesse pessoal, que você vê que as pessoas cometem. Quais são os principais erros assim que a galera fica... você vê acontecendo assim, diversos, e mesmo que se fale, Total. continuam se repetir. Total. Esse eu falo sem medo de errar. E é algo assim que é muito evidente entre missionários que estão iniciando, né, principalmente em serviço de um ano, que é justamente querer fazer de tudo um pouco e ficar ocupado o tempo inteiro e ficar caçando sarna para se coçar, entendeu? Caçando o que fazer, porque tem que fazer acontecer naquele um ano, né? Então, uma coisa que é muito comum. Missionário sabe que vai ficar um ano, que a gente sabe que normalmente são 10 meses, né? Quando a gente está falando de um ano, normalmente são 10 meses, porque vai em fevereiro, volta no começo de dezembro, né? Então, na verdade, quando a gente chega e pensa, eu só tenho 10 meses, meu filho, vamos botar a mão na massa, né? Só que aí qual que é o problema? Você começa já a se envolver com 10 milhões de coisas na primeira semana, não entende nada da língua local, não entende a cultura, não entende, sabe, as nuances de tudo que está passando ali, não entende a religião, não entende como a religião é praticada naquele local, pode até ter lido sobre a religião, mas não entende as nuances da prática religiosa naquele local, e aí simplesmente fica caçando o que fazer. Só que aí qual que é o problema aqui, né? O verdadeiro calcanhar de Aquiles nessa história toda. Quando você começa só a caçar o que fazer, não se preocupa, você vai ser muito bem sucedido em encontrar o que fazer. Porque encontrar o que fazer no campo missionário não é problema, entendeu? Todo mundo vai te pedir coisa e você vai se sentir muito bem, porque você vai olhar para sua agenda e vai falar: eu tô a semana inteira ocupado ou ocupada. Primeiro problema que você vai encontrar é que você vai ficar extremamente cansado depois de no máximo 2 meses, né? Então já começa aquela fadiga, já começa a pensar, eu acho que isso aqui não é para mim, essa vida é muito louca, muito intensa. Só que aí tem um outro problema que a maioria não percebe, que é quando a gente faz de tudo um pouco, tem 110% de chance de que você está fazendo um monte de coisa nada a ver, que não utiliza seus talentos, que você não é preparado para fazer aquilo e você só está fazendo porque te pediram. Então, nossa, viviam fazendo isso comigo na minha primeira missão, entendeu? Achavam que eu tinha que fazer de tudo um pouco. Por exemplo, eu não tenho dom com adolescente. Me bota para trabalhar com adolescente, eu estou em depressão em duas semanas, entendeu? Porque eu não tenho dom para trabalhar com adolescente. Só que, o que a gente faz como missionário? Quer trabalhar com todo mundo, fazer tudo que te pedem, não sei o quê. Só que o que acontece que, de novo, a maioria não percebe. Você está ali fazendo tudo que te pediram, só que você começa, então, a pensar, né? Olha, eu acho que missão não é para mim. Eu não estou me identificando com essa vida missionária. Não. O que você não está se identificando é com uma coisa que ser humano nenhum se identifica, que é de fazer qualquer coisa. O ser humano foi criado por Deus para ter propósito e satisfação no que faz. É por isso que ele, né, deu trabalho significativo já de cara para Adão, mesmo antes da queda, né? Não era aquela coisa, ó, agora você está de férias, como você não pecou, você pode ficar de férias tomando água de coco, entendeu? E olhando os passarinhos voarem. Ele deu propósito, né? Trabalho, ação para Adão. Então, isso é do ser humano, isso é dado por Deus para nós. Só que aí a gente, como missionário, vai lá e dá um tiro no pé. A gente fala: não, não vou seguir o plano de Deus, eu vou fazer o que rolar aqui, o que aparecer na minha frente, eu estou fazendo. E, na verdade, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você identifique seus talentos e utilize esses talentos, porque é ali que você vai ser mais útil, utilizando seus talentos, mesmo que sejam talentos ali incipientes que vão ser desenvolvidos. Aí o que acontece? Depois de um ano, a pessoa sai do campo missionário no meio do processo do choque cultural, já que é outro problema que poucas pessoas sabem disso. E aí, em segundo lugar, você sai estafado, né, de tanta coisa que fez. E em terceiro lugar, você sai do campo missionário sentindo que aquilo não é para você, porque você não se identificou com a atividade.
Mas quem se identifica com fazer tudo o tempo todo, entendeu? Tudo e qualquer coisa. Então, sério mesmo, isso é um problema seríssimo e é por isso que a gente vê tanta gente que serve por um ano desistir de ser missionário. E aí cria-se aquela cultura de eu fui missionário em tal local por tanto tempo. E essa é a forma que a gente encontrou para lidar com esse erro, né? De como a gente não faz a coisa com sabedoria, a pessoa não se encontra para dar continuidade, ela volta e fala: já fiz a minha parte, agora eu vou, entendeu? Continuar ajudando a minha igreja e tudo mais. E aí acabou minha história missionária, sabe? E é um negócio muito sério, na verdade. E tudo podia ser remediado com a pessoa sendo treinada propriamente, né, entendendo o que ela vai viver naquele um ano, e principalmente a pessoa identificando o chamado dela, o chamado específico e as habilidades que ela tem. Sensacional. Nossa, sensacional, genial. Muito legal, Liz. Muito legal mesmo. Caramba, que legal. E aí vamos agora para aquela questão que é um pouco mais delicada, que é justamente o que a gente estava falando de finanças, mas olhando do ponto de vista de conseguir parceiros e mantenedores que sustentam, né? Quando a gente fala de missionário de carreira, a gente está falando de pessoas que precisam de um sustento integral, né? E muitas vezes a igreja que envia a pessoa dá ali talvez uma porcentagem, ou às vezes nem consegue dar nada mesmo, né? Não é o seu caso, né? Que é um missionário que é fazedor de tenda, né? Não é o caso das pessoas que fazem tenda, mas é o caso de muitos missionários que se dedicam integralmente no projeto. Para você, né, pensando na pessoa que vai estar começando a trilhar esse caminho novamente, né? Qual que seriam assim os primeiros passos dentro dessa área específica que você acha que a pessoa tem que fazer para levantar mantenedores que vão permanecer com elas, né? A gente está falando de alguém que vai ficar a longo prazo mesmo no campo já. O que essa pessoa precisa fazer? Quais são os passos que ela precisa dar? Tá, esse eu tenho sim sistematizado em um arquivo, em um documento. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar rapidinho aqui enquanto eu falo. Uhum. Eu vou pedir para vocês lerem com calma esse documento, então, que é um documento que eu preparei explicando. Deixa eu ver aqui se eu Se quiser encontro. compartilhar a tela, pode ficar à vontade. Se quiser passar o link também, pessoal, se É, puder também. eu quero encontrar o link, na verdade, porque. Thank you. Tá, eu vou dar um tirinho aqui, vou dar para vocês um link que, na verdade, a pessoa normalmente só chega no meu site nesse link quando ela se inscreve para o newsletter, né? Mas eu vou colocar aqui já para vocês. Baixa logo, né? O guia de plano de carreira, pronto. E vou passar aqui para vocês o que é o outro. Eu só tenho que pegar aqui no back. No... Esqueci o nome disso em português. Mas enfim, na parte de trás aqui do meu site. Então, o primeiro que eu mandei para vocês é um guia de carreira. Se você clicar nesse botão que tem nessa página, nesse link que eu acabei de enviar, você vai então encontrar esse guia de carreira onde você vai poder preencher e entender como que vai ser o seu passo a passo, né, Você em mandou relação. aonde, Liz? Desculpa. Eu mandei aqui no YouTube já. Mas eu acho que ele vai bloquear porque é link. Manda aqui no Ah, meu no Zoom, que eu ponho lá, porque quando eu ponho o teu tá não bloqueia. com. Não sei. O pessoal tá vendo aqui porque ele tá aparecendo para mim. Depois você dá uma olhadinha, Eu acho que é Felipe, só se para você. apareceu ou não. Tá, então tranquilo. Deve ter sido. E não aparece para você, né, a notificação para você desbloquear, porque eu sempre tenho que desbloquear também no YouTube. Não apareceu, não De apareceu. boa. Acontece nas melhores famílias. E no YouTube com frequência. Então é o seguinte: você pode baixar o plano de carreira e eu não vou encontrar agora, porque, é claro, né? Falando pelos cotovelos e tentando me concentrar, eu não vou encontrar aqui, mas tem um outro documento que eu posso passar para vocês, que é justamente sobre levantamento de fundos, como levantar fundos para missão. E aí eu vou te mostrar justamente o passo a passo de como é que você levanta fundos e a base de tudo, gente, sendo bem sincera, é que a gente erra muito como missionários em fazer vaquinha. Vaquinha faz todo sentido para quem vai fazer uma coisa pontual, tipo, eu vou passar 15 dias lá, eu tenho que levantar 8.000 e pronto. Mas para missionários que vão passar um ano e que principalmente, né, vão então dar continuidade depois, o que você precisa fazer é construir uma base de doadores. Então, é essa que é a primeira coisa que eu quero já, né, deixar aqui bem claro para vocês, é que a gente precisa fazer também algumas mudanças na nossa mentalidade
para que a gente não fique refém dessa coisa incerta, que eu sei que o Felipe fala com frequência, né? Que justamente sei que é uma preocupação sua de mostrar esse cuidado, essa responsabilidade, né, que o missionário tem que ter. Pronto, ó, quando eu falava para os cotovelos, já consegui baixar. Estou te mandando aqui, Felipe, o outro link para o pessoal baixar o guia de carreira. Então é o seguinte, o guia de levantamento de fundos é onde você vai encontrar esse passo a passo. O que é o passo a passo? É você justamente ter clareza do que você precisa levantar, criar formas de contribuição, orar por isso e entrar em contato com as pessoas. Isso é o resumo, né, da coisa toda. Onde que a gente erra? É nessa coisa muito pedinte que a gente acaba fazendo, né? A gente vira e fala para a pessoa assim, é que eu estou querendo ir para a missão, já com aquela voz assim de que você está, sei lá, pedindo dinheiro para na esquina comprar sei lá o que, né? Então, é muito importante que a gente, em primeiro lugar, entenda o que a gente está fazendo, entendeu? O trabalho incrível que a gente está, sabe, dando a chance da pessoa se envolver e não com essa mentalidade de eu estou pedindo um favor, eu estou pedindo uma esmola e tudo mais. Então, a primeira coisa é que você precisa estudar sobre levantamento de fundos, e tem um livro muito bom chamado Funding Your Ministry, eu acho. É um livro que, infelizmente, só tem em inglês, mas também se alguém entende, né, inglês e precisar do link, me fala que eu posso passar para vocês. Chama, cadê? Eu acho que é Funding Your Ministry o nome. Anyways, é um livro muito bom que explica tudo sobre levantamento de fundos e é importante que você leia isso, Funding Your Ministry, isso mesmo. Eu tenho ele aqui em PDF, porque ele também não é mais publicado, então pode entrar em contato comigo que eu passo para vocês. E ele mostra como assim, se você não entende por que você está levantando fundos, você já está meio caminho aí para o fracasso, entendeu? Porque você mesmo não vai saber comunicar. Então, entenda a obra incrível da qual você está fazendo parte e que oportunidade incrível é para essa pessoa tomar parte nela também. Em vez de apresentar como um pedido de esmola, apresenta como, olha, isso aqui é o que está sendo feito nesse local para avançar a pregação do evangelho, para avançar o reino de Deus. Você quer fazer parte disso? E a realidade, gente, é que quando você levanta fundos, não é para você não morrer de fome, é para, sabe, permitir que esse trabalho seja feito. Enquanto você for para a missão pensando que você precisa de dinheiro para não morrer de fome, você vai continuar, sabe, dando com os burros na água. Porque não é isso que é a mentalidade de um missionário. Quem provê é Deus. A questão de você fazer o levantamento de recursos, né, de fundos, é para dar chance para que membros de igreja que não vão poder ir lá pregar o evangelho possam também. E nem sempre membro de igreja, tem gente que nem é cristão e acaba doando, entendeu? Então, é muito importante que primeiro você tenha segurança do que você está indo fazer e que você apresente com, sabe, solidez ali aquele trabalho e fale, olha, tá aqui, essa é a sua chance de tomar parte na pregação do evangelho. Aí, qual que é o outro problema que a gente tem? A gente fala assim, e aí, você quer doar alguma coisa? Aí a pessoa pensa, se coloca no lugar da pessoa. Aí a pessoa vira e fala assim, caramba, se eu doar R$ 20 é muito mesquinho, né? É melhor doar 30. Ai, mas 30 vai me apertar. Sabe? Você colocou a pessoa numa situação super difícil. Então, qual que é o melhor caminho? E você vai ver nesse guia que eu preparei para vocês. Não foi assim, para vocês que eu digo, para todos os missionários, né, que eu acompanho. Nesse guia você vai ver justamente, né, ali, acho que é a segunda ou terceira coisa, que você deveria já colocar alguns valores, entendeu? Você coloca, olha, você pode contribuir com 20, com 50 ou com 80, por exemplo. Sempre adeque esses valores de acordo com a sua realidade, tá? Se 80 está fora de cogitação, então baixa, coloca 20, 30 e 40, entendeu? 20, 35 e 50, que seja. O ponto é, não coloque, sabe assim, tem coisa que não faz sentido. Vou colocar começando por R$ 1. R$ 1 só vai te dar mais trabalho, entendeu? Então, na verdade, coloca um preço que é acessível, não um preço que eu digo, não um valor que é acessível, mas que também não soa como uma esmola, entende? E aí você vai comunicar isso para a pessoa já vai sentir muito mais à vontade, sabe? Eu vejo isso o tempo todo com missionários que eu acompanho, e como isso passa segurança para a pessoa se sente tranquila, já tem os dados bancários em mão, também não vai ser aquele zezão que fala tudo até aqui direitinho, e depois quando a pessoa fala, beleza, qual que é o Pix? Peraí, entendeu? E principalmente porque, gente, tem muita gente que não tem Pix ainda, então, por favor, tenha o Pix e tenha também as contas bancárias, tenha tudo muito claro, e o restante você vai ver ali na lista, né, do passo a passo para o levantamento de fundos,
Mas entenda que muito vem da nossa atitude e do nosso despreparo, ou seja, a atitude de pedir esmola e do despreparo de não ter uma estrutura clara de como essa pessoa pode contribuir para o avanço do reino. Então, guarda isso. Sua atitude e o seu preparo são realmente a chave aí para que... Gente, e por favor, tá? Eu não estou falando a oração, a comunhão, porque isso é tipo... É que nem falar, missionários têm que respirar, entendeu? Não, isso já é o que te mantém vivo, beleza? Eu estou partindo dessa premissa. Mas eu estou falando de questão de técnica, de sabedoria no processo, seriam esses dois pontos. Nossa, demais. Eu já baixei aqui esse guia, deixei o link aí também para o pessoal que quiser baixar. Legal. Inclusive, gente, se vocês quiserem qualquer coisa dali, está embaixo no vídeo também. Eu botei o site dela, Instagram, YouTube, a comunidade, o podcast dela, tá todos os acessos aí para começar a saber mais. E quem quiser pode perguntar aqui no chat, o pessoal que está aqui no Zoom também pode abrir e perguntar. Manda só uma mensagem antes, para não cortar talvez a Liz falando, que aí a gente abre o microfone para você. Né? Não. E não tem problema, por mim poderia falar. Uma última pergunta que eu tenho, Oli, se ninguém for perguntar também, se você fosse falar com a Liz lá de anos atrás, quando era jovem, adolescente, né? Talvez estava começando a aprender um pouquinho sobre o que é ser missões, como ser missionário e tudo mais, o que você falaria para ela hoje? Qual seria o seu conselho desses anos de experiência? Nossa, adorei. É a pergunta mais fofa que eu já recebi, mas é muito difícil. Qual que seria, tipo assim, dicas fundamentais para talvez não cometer os mesmos erros ou aproveitar melhor as oportunidades? Eu vou ser muito, muito, muito sincera, tá bom? Eu não vou ficar fazendo demagogia aqui, não. A primeira coisa que eu falaria para a Liz, de 17 anos, é, por favor, Fia, para de chorar à noite, que Deus tem um plano para sua vida, inclusive no que se trata ao seu futuro marido. Porque meu namorado, primeiro namorado foi meu marido, entendeu? Então, meu primeiro namorado foi com 24 anos, e até os 24 só sofri, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba não falando abertamente, mas a gente sabe que hoje em dia a maioria dos missionários são solteiros, né? Os iniciantes... Não sabia, não? Não, os iniciantes são. Os iniciantes são predominantemente solteiros. É assim, existe até uma piada, né, entre organizações missionárias de que 2/3 dos missionários são casais, 1/3 são mulheres solteiras e o restante são homens solteiros. Ou seja, não sobra, porque praticamente não existe homens solteiros. É minoria, né, os homens solteiros. Mas as mulheres solteiras têm sido, sabe, uma presença muito forte. E missionários iniciantes, que acabam não entrando na contagem, né, de missionários no todo, que é aquela galerinha mais novinha que está fazendo alguma coisa de 1 ano, isso normalmente não entra, né, nesse tipo de estatística, são predominantemente pessoas solteiras que, se a gente for bem honesto, estão perdendo as esperanças de encontrar alguém, sabe? Porque querem dedicar a vida à missão e não vem no seu contexto. Eu estudei em escola pública, escola que eu digo faculdade pública, não sei porque eu falei escola, estou pensando em inglês. Estudei em faculdade pública, não via, entendeu, ali no meu contexto, pessoas que eu podia imaginar, né, me casando. Na igreja, com todo respeito, eu sei que ninguém vai estar assistindo a minha igreja, então, a minha igreja local, um monte de acomodado, entendeu, que não fazia sentido também. Assim, gente que, sabe, não compartilhava dos mesmos desejos, e eu sei que eu tô rindo aqui, mas muita gente tá, tipo, chorando por dentro, entendeu? Porque vive a mesma realidade. Isso é o tipo de mensagem mais comum que eu recebo no Instagram, né, por direct, a gente entrando em parafuso porque não consegue se ver servindo, né, a longo prazo. E a primeira coisa que eu diria para a Liz de 17 anos e para qualquer outra pessoa, né, que está aqui, é que não importa o quão, sabe, distante pareça essa realidade, só confia, porque de duas uma, ou Deus vai prover o seu, né, o seu futuro cônjuge, ou ele vai te dar paz para ser um desses missionários topzera do passado que ficaram solteiros até morrer, entendeu? Solteiro, assim, sem nunca ter namorado, sabe? Tem missionárias do movimento moderno que nunca... Até Gladys Aylward, por exemplo, que é a minha missionária favorita, né, que atuou na China. Ela fala, eu nunca beijei um homem, entendeu? E eu sei que muitas mulheres que estão ouvindo não querem isso para a vida delas, mas confia
que Deus vai prover o que é necessário e o que não é necessário, ele vai, entendeu? Te sustentar sem aquilo. Então, eu só diria, não fica postergando por causa disso, entendeu? Não postergue a sua decisão porque, ainda está faltando meu cônjuge, ainda está faltando isso ou aquilo. Independente do que está faltando na sua vida, confia. Isso é o que eu teria dito para mim, entendeu? Porque eu nunca ia sonhar, sabe assim, nos meus sonhos mais doidos que eu ia conhecer meu esposo na missão. E a outra coisa que eu diria, para ser bem sincera, eu falaria para a Liz de 17, 18 anos que não vá para a missão para tentar resolver a vida dos outros, entendeu? A maioria de nós que somos missionários, a gente vai porque a gente tem um monte de questão, sabe? Um monte de questões mal resolvidas e a gente quer ir para o campo missionário para fazer o bem para o outro, não sei o quê, porque a gente está com um monte de coisa, sabe? Atrasada na vida. Então, para a Liz, eu diria, Fia, cuida dessas questõezinhas aí antes de ir, sabe? Terapia sai mais barato do que os problemas que dá depois no campo missionário. Mas eu diria para quem sabe não tem não lidou com os mesmos traumas que eu, quem sabe tem traumas diferentes, simplesmente de infância ou que seja, mas para, de novo, você ter muita certeza por que você está indo para o campo missionário e se cuidar antes de tentar cuidar dos outros, entendeu? Porque se você não está cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir compartilhar. Se você não está bem, se você não está saudável, você não vai conseguir compartilhar, sabe, saúde, alegria e, enfim, tudo que tem de bom nessa vida que Deus quer nos dar. Você não vai conseguir compartilhar enquanto você tiver com todas essas coisas na sua vida. Então, esses são os conselhos mais sinceros que eu posso dar para vocês e para a Liz, que acabou não ouvindo esses conselhos a tempo. Você falando... Adorei, só desculpa, adorei a ideia do Samuel de fazer um time missionário. Esse é meu sonho, Samuel. Eu ia brincar agora com isso. Eu ainda vou, porque meu esposo é justamente programador, né? Então eu Olha ainda vou fazer ele tirar um tempo e criar para mim esse tal desse Tinder missionário, mas tudo bem. Imagina que pega pro local que você está fazendo trabalho missionário, né? Olha só, cara, que legal. Eu ia brincar com isso agora. Mas você falando, realmente eu fui reparar, existem muitas mulheres solteiras missionárias, eu conheci várias. Audiência, exato. E não é... todos são, a maioria sim é. Realmente, cara, eu sempre vi que nesse meio missionário as mulheres acabam sendo um pouco mais corajosas que os homens. Um pouco não, bem mais corajosas que os homens. Então elas metem a cara mesmo e tal, mas realmente existe essa questão de muitas mulheres solteiras, né? Que é um quadro atual, na verdade, né? No movimento moderno era o contrário, eram homens solteiro, Verdade. Ou casais, e aí algumas mulheres, assim, mas aí hoje em dia virou... São questões culturais, são questões da época que a gente está vivendo, né? Mas é isso mesmo, é muito forte. E eu fico achando super engraçado, porque não é uma questão assim de umas mulheres complicadas, sabe? Ou nada disso. Pelo contrário, eu fico vendo na comunidade missionária mesmo, pensa num lugar que tem mulher bonita. Eu fico assim, gente, que isso? Umas mulheres que parecem modelo, sabe? E eu fico, gente, onde tá esses caras doidos que não vê essas mulheres, entendeu? Dedicadas, não sei o quê. Mas a gente sabe que ainda tem muita distorção também, né? Até da própria visão do cristão e tudo mais. Então, a gente ainda vê muito homens que não estão seguros em dar esse passo, porque aí pensam que é uma vida insegura, sem estabilidade, uma série de questões equivocadas que a gente está carregando que tem sim, enfim, diminuído o potencial de muitos rapazes, né, se envolverem com missão. Mas vamos mudar isso, né, gente? Estamos aqui para isso. Por favor, vamos mudar. Antes da gente finalizar, tem uma pergunta aqui do Michel que eu acho que é importante até falar sobre ela, mas eu esqueci, aí o Michel lembrou perguntando. Ele falou assim, qual a importância de uma igreja enviadora, aquela igreja que envia, sustenta e discipula o missionário no campo missionário? Qual que é a importância de ter uma igreja que está ali, né, por trás, né, te sustentando para você? É toda. A importância é simplesmente, sabe, 100% de tudo que você puder imaginar em relação à missão. O problema é que a gente tem que ser realista que hoje em dia nem toda igreja tem visão missionária. Tem igrejas que você vai ouvir, você vai se oferecer como missionário e a igreja vai falar assim, desculpa, esse ano não dá porque a gente vai trocar o estofado dos bancos. Aí você fala, tá, se eu chamar Jesus aqui, você tem coragem de falar isso na frente dele?
Porque, exato, assim, hoje em dia a gente tem que ser realista de que muitas igrejas estão mais preocupadas em colocar o novo ar-condicionado e trocar o sofá do banco do que enviar. Então, eu nunca vou falar para ninguém, não vá se a sua igreja se opor, porque tem igreja que vai fazer, sabe, um fuzuê, vai falar que você tem que, sabe, ficar ali, porque ali precisam de você, que são visões muito pequenas hoje em dia, que estão sim acontecendo em muitas igrejas. E não estou falando de denominação, não, tá, gente? Não estou falando que tem denominação pior que a outra, estou falando de igreja local mesmo. Infelizmente, existem igrejas sem visão. O que eu te indicaria? Conversa com igrejas próximas ali da sua casa, sabe? A sua igreja não está apoiando, começa a conversar com outras igrejas. Eu só não me sinto segura de falar, se o seu pastor disse não, aquieta o facho e esquece isso, porque a gente tem que lembrar que, infelizmente, vai ter pessoas no ministério, vão ter pessoas que não estão realmente conectadas com Deus, e você vai perceber isso na fala. Se ele falar algo legítimo, falar, olha, colega, você não está nem atuando aqui, você quer ir para o campo missionário? Tem gente que fica bravo quando escuta isso. Desculpa, mas isso é super legítimo. Agora, sabe, o papo for outro, for uma coisa muito de serviço a si mesmo, né, e tudo mais, aí eu teria cuidado, eu não diria escute, sabe, sem filtro isso e simplesmente desista do seu desejo de servir ou do seu chamado missionário. Mas se você pode ser enviado pela sua igreja local, ou pela sua convenção, ou pela, sabe, o que for ali, o teu sistema na sua igreja, é muito importante isso. Eu acho isso fundamental, mas, por exemplo, já vivi a realidade de sair para o campo missionário sem o apoio da minha igreja local, porque a minha igreja local, exatamente, são casos concretos, o banco e o ar-condicionado. Então, acontece, e a gente tem que ser realista, entendeu? Então, por isso que, hoje em dia, existem tantas organizações, existem comunidades, existem, enfim, né, agências missionárias, porque alguns locais estão precisando de um meio termo, né? Alguém para mediar esse processo, se a igreja local não está com uma visão saudável do que é o nosso papel aqui na Terra, né? É tenso. Ai, que difícil fechar a live com pesada. Eu vou falar uma coisa mais feliz, né? Vamos falar uma coisa mais bonita, mais feliz. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu lembro de quem, mas eu sempre repito ela, que essa questão que você falou da igreja local, é que às vezes algumas pessoas acham que a passagem vai transformar a pessoa em missionário, tipo assim, por ela ter uma passagem na mão, magicamente, né? Mas o frutificar na igreja local é fundamental. Aliás, isso embasa. Eu tenho até uma experiência que eu sempre conto também minha, né? Quando eu fui para o Nepal, eu não precisei levantar mantenedores, porque eu já tinha uma história dentro do meu ambiente, que eu morava ali, de estar servindo como voluntário. E quando eu falei que é para o Nepal, todo mundo, opa, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. E assim, não foi um mérito meu, não foi um mérito meu. É uma igreja que está viva e que está consciente do seu papel. E eu desejei frutificar ali sem segundas intenções, e quando Deus me levou até aquele momento para eu fazer aquele trabalho, foi algo que meus frutos, né, os meus frutos que foram dados ali me sustentaram para eu poder levantar esse parceiro. Então isso é muito importante, muito importante. É como Liz, você falou, entrar no avião não transforma ninguém em missionário. Se a pessoa não está atuando onde ela está, colega, atrasa aí em mais 2 anos a tua ida, porque você precisa primeiro ser uma luz ali onde você está, senão não vai acender a luzinha no avião, não. E tem que pagar o preço, porque a gente, às vezes, quer essa coisa de velocidade rápida, mas se a gente olha na Bíblia, né, as pessoas demoraram anos para alcançar o chamado que Deus tinha para ela. Até, por exemplo, Paulo, né? Paulo e Barnabé ficaram anos ali na igreja, né, gerando frutos, até que um dia a igreja falou, não, vamos enviar Paulo e Barnabé. Então, precisa ser gerado frutos mesmo, né? Que legal, muito Sem bom. Dúvida. Liz, para a gente finalizar, fala como que as pessoas podem te encontrar. Eu sei que tem os links aqui embaixo, eu já falei, mas quer dar algum recado? Como pode encontrar, te conhecer mais, saber do seu trabalho, né? Se conectar com você, talvez participar da sua comunidade. Comenta aí, né? Como que as pessoas podem falar mais com você? Porque foi bem legal aqui. Beleza, se você está começando, então eu te diria para entrar em contato comigo, né, pelo Instagram e ver ali as coisas que eu compartilho no Instagram. Esse é a sopinha, sabe, né, sopinha, a papinha, ali é a papinha do conteúdo que eu compartilho em relação à missão. Se você já está indo um pouco mais a fundo e quer entender, quer responder perguntas assim, sabe, chave que estão na sua cabeça, aí eu te recomendo dar uma olhadinha nos vídeos que eu tenho aqui no YouTube. Terceiro ponto ali, se você já está mais nativa,
Aí eu te indico o podcast, você pode fazer todos ao mesmo tempo, mas eu acho que é muita coisa. Mas aí o podcast já é realmente os assuntos que eu trato mais de acompanhamento, são da vida do missionário mesmo, é aquela pessoa que já está em ação. E aí, junto com o podcast, né, se a pessoa está em ação mesmo, está se preparando seriamente, né, então, ou seja, você já é um missionário em campo, já é um missionário em ação, ou você está se preparando, aí você pode participar da comunidade missionária. É uma comunidade fechada, é uma comunidade paga, porque ali eu só quero pessoas que realmente querem estar ali. Eu sei que o Felipe entende super bem, porque eu vi ali o teu. Como é que chama, gente? Os destaques no teu Instagram dos seus Uhum. haters, e você É. explicando, né, porque que é pago. É um negócio muito engraçado, né? Se a pessoa olhar, eu vi que tanto o seu quanto o meu é preço simbólico, né? Praticamente R$ 1 por Uhum. dia. E Uhum. no meu caso, né, o dinheiro é praticamente todo revertido para a missão e eu pago também as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho uma equipe trabalhando justamente para poder, né, atender os missionários. Então, é um valor simbólico, mas que eu preciso ver o compromisso da pessoa. Então, para a pessoa que já está aqui, vai depois se deparar e falar: ah, mas ela não falou que é pago. É pago sim, e tem uma razão muito simples. É porque eu não quero ali os 10 milhões de membros de igreja que falam que amam missão, mas eles querem só consumir, 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 não fazer nada com aquilo. Para isso, eu tenho meu Instagram e tenho, entendeu, o YouTube. Mas, para você que é sério mesmo em questão de missão, eu te recomendo fortemente, faça parte da comunidade do Felipe, ou faça parte das duas, se você está, né, bem interessado, mas assim, lá é o espaço onde eu acompanho mesmo os missionários, que aí justamente tem dois tipos, né? A forma mais simples de você entrar na comunidade, que você já tem acesso a tudo, participa das mentorias mensais, né? Que aí você conhece outros missionários e tudo mais. Ou se não, se você já está mesmo no campo missionário e precisa de acompanhamento, aí tem já pacote diferenciado com mentoria. Mas aí você pode olhar tudo nos 10 milhões de links, então, que o Felipe já colocou aqui, né? Se não tiver nenhum link, se estiver faltando algum link, você me manda que eu insiro aqui, não tem problema nenhum. Não, tá certinho, na E verdade. Eu acabei de olhar aqui, você colocou até o site. Exato. Tá ótimo, tá, perfeito. beleza. Então fechou. E aí, Elisa, eu queria aproveitar e orar por você. Eu sei que Ah, a gente está num obrigada. bate-papo descontraído, mas queria orar pela sua vida, porque eu te conheci agora também, assim como eu imagino que as pessoas aqui, mas eu queria ter essa oportunidade, esse privilégio de orar por você, tá bom? Obrigada, com certeza. E aí, quem estiver assistindo, quiser orar junto comigo aí para abençoar a vida da Liz, pode ficar à vontade para a gente orar juntos e a gente finalizar aqui, tá? Pai, como é bom, Deus, como é bom conversar com pessoas que são apaixonadas pela sua obra, Deus. Como é bom encontrar pessoas que têm esse coração, que entenderam o que o Senhor nos deixou como mandamento, como ordem de poder falar do seu amor, poder falar da vida abundante que o Senhor nos deixou. E eu te agradeço pela vida da Liz, alguém tão querida que a gente se conheceu agora, mas é muito legal ver alguém falando com tanta paixão da obra que o Senhor tem feito na vida dela, Pai. Eu te peço aqui que o Senhor possa abençoá-la cada vez mais, dando essa sabedoria, dando mesmo todo o conhecimento que ela precisa para impactar a vida das outras pessoas, como ela já tem feito até aqui, Deus. Que o Senhor sustente a vida dela, do marido dela, que o Senhor sustente esse trabalho que eles estão fazendo, Pai. Que o Senhor os conduza, que o Senhor abra mesmo a mente, os olhos e os ouvidos para eles ouvirem aquilo que o Senhor deseja, para que eles possam cumprir exatamente a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Liz, Obrigada, Felipe, de muito coração. Obrigada nada. pelo convite, pela oportunidade. Não, eu te agradeço, muito obrigado. Eu estou à disposição. A gente continua conversando, que eu quero trocar algumas ideias com você muito importantes. Vamos orando em relação a isso. A gente vai se falando lá no Instagram. Te agradeço muito pelo seu tempo por estar aqui, né, à noite aí na Alemanha, né, dedicado aí para gente. Espero que a galera aqui tenha gostado. E, gente, por favor, sigam a Liz, acompanhem ela, que o trabalho com certeza é muito, muito bacana, gente. O pessoal está agradecendo lá no YouTube, a Elza, a Legal. Carol. A Carol estava numa outra aula que eu dei, acho que essa semana também, né? Mas, gente, muito obrigado. Liz, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E estamos juntos aí, tá? Um Vou abraço, fechar obrigada aqui mesmo. e finalizar a live, tá bom?